Também você aprender mais sobre os seus direitos, né? Tá na hora do nosso quadro de quinta-feira. Muita gente tem alguma história de constrangimento no local de trabalho, com elas mesmas ou com algum outro colega, né? E isso não pode acontecer de forma alguma, gente. Se você já passou por um momento como esse, ou passa, é importante saber os seus direitos para que isso seja resolvido. Quem está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as nossas dúvidas, é o advogado Paulo Vitor Souto. Seja bem-vindo, Paulo, mais uma vez. Bom dia, Linda. Bom dia, telespectador, mais uma vez. Vamos lá, para a gente começar a entender melhor, né? O que caracteriza, o que acontece para realmente a gente identificar o que é o constrangimento, o que pode ser, né, colocado como constrangimento no ambiente de trabalho, Paulo? Ainda são diversas situações. O que a gente tem que esclarecer primordialmente é um fato que muito trabalhador está achando ultimamente, que tudo que é submetido no ambiente de trabalho é um constrangimento, que tudo é um preconceito, uma discriminação. Lógico, a gente sabe que diversos empregadores, de fato, não respeitam o trabalhador, não respeitam as condições de trabalho, e isso sim pode configurar um constrangimento no ambiente de trabalho. Agora, para deixar bem claro para o telespectador, é importante que, para que haja a configuração do constrangimento no ambiente de trabalho, é importante que haja aquela conduta direcionada a uma pessoa específica ou um pequeno grupo, para que realmente demonstre que é uma discriminação, um constrangimento contra aquela parte e aquela pessoa. Se for condutas praticadas contra toda a empresa, no caso, em relação a todos os trabalhadores, normalmente não se configura o constrangimento no ambiente de trabalho. Agora, a gente sempre ressalta, esse assunto especialmente, não existe uma regra. Todo caso deve ser estudado de forma isolada, porque constrangimento pode ser para um e pode não ser para o outro. Eu queria que você exemplificasse, né, para a gente tentar entender que tipos de atitudes poderiam estar enquadradas nesse constrangimento. O rebaixamento funcional como forma de punição para constranger o trabalhador, determinada pessoa é gerente, mas o empregador às vezes quer diminuí-lo perante os demais empregados, rebaixá-lo de posição, de função. Além disso, os xingamentos em ambiente de trabalho, a cobrança excessiva de uma determinada pessoa em reuniões de equipe, sempre sendo direcionada, sempre sendo com aquela pessoa de forma reiterada. Isso são condutas que geram um constrangimento no ambiente de trabalho, dentre várias outras. A revista, né, de trabalhadores em ambientes de trabalho é considerada uma conduta que gera um constrangimento? Não. É aquela história, vai depender de cada caso. Existem determinadas empresas que trabalham com valores elevados. Se ocorre uma revista em pertences, em bolsas de todos os trabalhadores de forma superficial, apenas uma revista simples, ao meu entender, não é gerado constrangimento. E ao entender da jurisprudência, vai haver entendimentos em contrário. Entretanto, revista íntima, revista do trabalhador com toques, isso não é possível. Isso sim gera um constrangimento no ambiente de trabalho ao trabalhador. A gente tem aqui uma pergunta do Wilson Moraes de Manaíra. Ele pergunta se a recusa em receber atestados médicos fora do prazo gera algum constrangimento ao trabalhador. Não, se for fora do prazo, não tem nenhum problema. Se por acaso a convenção coletiva ou o regulamento interno da empresa estabelecem que existe um prazo para ser respeitado na entrega do atestado médico, isso é permitido, não é proibido. Se há uma recusa, porque foi entregue fora do prazo, não gera nenhum constrangimento. E se por acaso houver entrega no período do prazo e mesmo assim não for respeitado, ao meu entender, não gera um constrangimento. Já diz respeito ao direito do trabalhador e ele pode, de fato, procurar a justiça para resguardar isso. Um trabalhador que pediu para não ser identificado pergunta se a empresa demitiu-lo, né, por justa causa, depois que ele foi testemunha na Justiça do Trabalho, se essa atitude está certa, se isso não gera um constrangimento. Essa atitude, Linda, é completamente proibida, vedada. Isso é um constrangimento grande para o trabalhador. A pessoa que atua como testemunha ou como parte na Justiça do Trabalho, nada mais está exercendo que o seu direito ou apenas prestando um serviço à justiça. Ela não pode ser punida, especialmente como uma despedida por justa causa, e nem tampouco advertida ou suspensa, simplesmente porque entrou na justiça ou porque testemunhou para alguma outra parte. Isso não pode ser feito, isso não é permitido e gera, sim, constrangimento. Olha, só lembrando que você pode e deve participar dessa nossa conversa com Paulo Vitor Souto. Hoje a gente conversando sobre constrangimento no ambiente de trabalho. Para fazer a sua pergunta, contar a sua história, se você tem algum caso, nem precisa se identificar se você não quiser, tá? Participa aí através dos nossos contatos. Por telefone 3216-5088 ou através do nosso WhatsApp no 99105-0400, tá?
A despedida fundamental em preconceitos sexuais de imagem, tatuagem ou de raça pode aí ser considerada também, ser inserida nessa questão do constrangimento no ambiente de trabalho? Sim, nenhum tipo de discriminação, seja por raça, por sexo, por cor, é permitida. Então, se há uma despedida ou até mesmo condutas praticadas no ambiente de trabalho que discriminam o trabalhador por alguma dessas razões, certamente poderá se configurar um constrangimento no ambiente de trabalho. E se o trabalhador se sentir ofendido com as situações, pode procurar seus direitos. A gente já tem perguntas dos telespectadores, né, Desirê? Verdade, linda. Bom dia, Paulo. Olha só, tem uma telespectadora que ela disse que acha um constrangimento você ser recepcionista e o gerente colocar você para lavar banheiros do estabelecimento. Isso também se configura, às vezes, uma mudança de função, uma função que é inferior à que você faz. Isso é considerado constrangimento também? Bom dia, Desirê. Esse é mais um dos casos que a gente tem que analisar a honra do trabalhador. Pode se configurar um constrangimento? Pode. Especialmente se for direcionado, se for determinado aquela função secundária com o intuito de diminuir o trabalhador. Se por acaso há um revezamento dos recepcionistas e todo mundo faz esse serviço, certamente não haverá uma discriminação, um constrangimento daquela trabalhadora. Entretanto, certamente haverá um acúmulo de função, como você mencionou, ou um desvio se ela deixar de fazer a função dela de recepcionista para ficar apenas como serviços gerais. Tá. Tem outro telespectador que disse o seguinte: minha chefe chamava minha equipe de cachorro morto na frente de todos. Ele disse que não tem provas, mas tem testemunhas. Ele quer saber se pode abrir um assédio moral juridicamente apenas com as testemunhas. Sim, não tenho a menor dúvida. Esse tipo de conduta por parte do empregador ou dos representantes da empresa pode gerar um constrangimento, sim, um dano moral, um assédio moral, se for praticado de forma reiterada, contínua. As testemunhas por si só têm, sim, o condão, o poder de provar que essa situação existia. Isso foi um dos primeiros exemplos que eu trouxe aqui, quando ainda perguntou quais eram os exemplos. Existem reuniões de equipe nas quais há várias equipes e determinada equipe é discriminada, enfim, por não atingir meta ou por não conseguir determinada função. E nessa situação, sendo direcionada de forma específica, há uma diminuição, sim, desta equipe, desses trabalhadores, e pode gerar um constrangimento no ambiente de trabalho, sim. Aqui a pergunta da Roberta, lá de Campina Grande. Ela está perguntando se a exposição da intimidade do trabalhador pelo patrão, gerente no caso, em reuniões da empresa, pode gerar um constrangimento. Ela relata que foi exposto questões de namoro. Sim, não tenho a menor dúvida, Lina, que também essa conduta por parte do empregador ou dos representantes da empresa podem sim gerar constrangimentos. Agora, a gente sempre relativiza, dependendo do caso, dependendo de como foi exposto. Tenho ciência de que de certas situações, como por exemplo, a proibição de namoro no ambiente de empresa entre trabalhadores, ela não é permitida. Agora tem que deixar claro, não é permitida a manifestação. A empresa pode estabelecer que não é permitida manifestação ostensiva de relacionamentos amorosos no ambiente de trabalho, mas a empresa não pode ter ingerência em relação a proibir que determinado empregado namore com outro. Isso não é permitido. Já sei de casos que ocorreram em empresas que essa situação ocorreu e não é permitido. E levar essas situações para reuniões de equipe, para ambiente de trabalho, aí sim gera um constrangimento ainda maior. Mais perguntas? Tem sim, tem um telespectador que pergunta o seguinte: um supervisor tem autoridade de gritar com um funcionário só porque está no poder? É a pergunta aqui. Não. Um dos direitos, tanto do empregado como do empregador, é se tratar com urbanidade, com educação. A atitude de gritar configura, sim, uma falta de respeito. E não é porque ele está no cargo de supervisão que ele pode alterar o tom de voz destratando as pessoas no ambiente de trabalho. Como é que as empresas, né, devem se portar, Paulo, nessas situações junto aos seus próprios empregados, né, para evitar, né, serem objetos desse tipo de ação, né, com relação ao constrangimento? Quais seriam as dicas? Quais seriam as recomendações que você daria? A recomendação, Lina, principal para a empresa é nunca ser omissa. A gente sabe que, por vezes, o empregado, antes de procurar seus direitos, procura os superiores para relatar aquele tipo de constrangimento e situação. A gente sempre recomenda, se for verificado que determinado empregado está praticando uma conduta desrespeitosa, constrangedora com outro, a gente recomenda que a empresa advirta a pessoa, puna a pessoa que de fato está agindo dessa forma, para demonstrar que não está sendo conivente com aquela situação. Entretanto, se a situação parte dos próprios proprietários, donos da empresa, a situação fica um pouco mais complicada. E nesse caso, infelizmente, só o trabalhador procurando seus direitos no âmbito da Justiça do Trabalho, no âmbito do Ministério Público do Trabalho ou do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas a recomendação para a empresa é nunca ser omissa, sempre realmente ficar para as situações e se manifestar, não ser imparcial. Tá.
Mais pergunta, Dezinho? Tem sim. Tem uma telespectadora que quer saber o seguinte. Caso um parente meu morra, eu ainda estiver no trabalho e pedir para sair, ir para casa, né, no caso, e o patrão não deixar, isso se configura como constrangimento? A questão do falecimento, da ausência do ambiente de trabalho em virtude do falecimento de parentes, ela é limitada pela lei, Desirê. Então, nesse caso, a gente tem que verificar se realmente foram as previsões legais que constam na lei. Se por acaso falecer um primo, um tio, um parente distante, a gente sabe que não há uma previsão legal para autorização à falta ao trabalho. Então, ao meu entender, não há um constrangimento de trabalho nessas situações. Paulo, olha só essa situação da Conceição do bairro do Cristo. Ela está dizendo que trabalhou na casa de uma senhora e a filha dessa senhora queria obrigá-la a assinar um documento de hora extra. Daí ela disse que ela foi trancada lá na casa e obrigada a assinar. Ela disse que não tem testemunha, mas queria saber como proceder, se ela pode entrar na justiça da mesma forma. Isso configura não só um constrangimento, Linda, como também até um crime de cárcere privado. A pessoa ser mantida em determinado local sem a sua vontade configura um crime. A situação relatada pela Conceição é gravíssima. Infelizmente, ela não ter testemunhas é algo que depõe contra ela, porque no direito, como a gente sempre costuma dizer, tem que se alegar e tem que se provar as alegações. Se ela tiver pessoas que realmente visualizaram essa situação, mesmo que de forma indireta, não no ambiente da casa, mas vizinhos, é possível que ela demonstre isso quando ingressar com eventual ação trabalhista contra a empregadora. Isso não é permitido o que ocorreu. Mais perguntas, Desirê? Tem aqui, chegando atrasado e levou uma suspensão, né? Ele está dizendo, na verdade, ele entrou em outro tema aqui. Gostaria de saber, chegando atrasado ao trabalho é motivo de suspensão? Acabou que ele mudou o tema Mas aqui. isso, essa pergunta, Desirê, está relacionada também com a questão de constrangimentos, porque alguns trabalhadores, eles interpretam que estão sendo constrangidos por serem advertidos ou suspensos por cometerem faltas no ambiente de trabalho. A gente tem que deixar claro, isso não é motivo de constrangimento. O poder de advertir e de suspender é um poder do empregador, caso o trabalhador cometa faltas. Mas respondendo objetivamente à pergunta do telespectador, chegar atrasado uma única vez não é motivo para ser advertido ou suspenso. Entretanto, se essa conduta for praticada de forma reiterada, contínua, e ele for primeiramente advertido, posteriormente ele pode ser suspenso e não configura nenhum constrangimento ou ilegalidade da empresa. Para a gente finalizar, Paulo, assédio sexual, onde é que entra nessa história? O assédio sexual, Linda, muita gente confunde com aquela situação ocorrida no meio da rua ou um ambiente fora do trabalho. O assédio sexual, no Código Penal, ela tem uma previsão extremamente específica. É cometido pelo empregador num ambiente de trabalho em troca de favores sexuais e o empregador, no caso, superior hierárquico, certo? Aquela pessoa que é alvo de comentários, de maliciosos ou situações constrangedoras fora do ambiente de trabalho não gera assédio moral, geram outros constrangimentos. No ambiente de trabalho, o assédio sexual, além de ser um crime, também pode se configurar se pleitear uma reparação civil, uma reparação pelo dano moral, pelo assédio moral, assédio sexual cometido. Então, é importante deixar claro, só acontece no ambiente de trabalho e sim pode gerar o constrangimento. Certo, então. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado a você, Linda. Mais uma vez, obrigado telespectador. Valeu e bom São João. Obrigado a você também e a todos aqui na equipe. Valeu, Paulo. Obrigada também a você que participou e interagiu com a gente, mandando a sua dúvida, né, através do nosso telefone e também pelo nosso WhatsApp. Que bom que está todo mundo aí interessado em saber mais sobre os nossos direitos, né? Isso é importante demais.